fundamental aí todo esse processo de sucesso da peça, porque, como a Clarice acabou de dizer, no Brasil tudo é tão difícil a arte, e se não é pelo carinho, pelo esforço de alguns, não acontece. Agradecer muito ao professor Karnal, que está nos dando aqui esse upgrading aqui de ter ele, a presença dele, que é uma presença realmente imoral no nosso país, no bom sentido. Uma palavra que precisa sempre ser esclarecida, né? Eu sempre conto que no dia que lançou esse livro, há 20 anos atrás, eu cheguei cedo na livraria e sempre fico muito encabulado de sentar naquela mesa e esperar as pessoas para fazer o autógrafo, e não tinha ninguém ainda. Eu sentei assim porque a pessoa da livraria me botou sentado, e veio uma senhora, primeira compradora do livro, me deu o livro, e eu fui assinar, fazer o autógrafo, e ela me disse: nossa, eu esperava alguém que escrevesse sobre a alma imortal há tantos anos. Eu falei para ela: não, mas não é sobre a alma imortal, é sobre a alma imoral. Aí ela pegou o livro e olhou assim: imoral? Ah, tá, obrigado, e devolveu. Com certeza naquele momento eu não achei que estaríamos aqui hoje. Mas muito importante, eu acho que essa palavra, porque ela é uma palavra, obviamente que ela pode ser enganosa, né? Não é toda a transgressão que a gente está falando aqui. A gente está falando com transgressão muito no sentido realmente de uma evolução, de uma construção, né? De uma saída de um lugar que fica estreito. E é interessante que no ambiente das religiões, né? Porque as religiões, mais as tradições, eu vou fugir da palavra religião, porque coloca muito já na dimensão dos dogmas, das linguagens, até das instituições, mas as tradições, as suas espiritualidades, elas contemplam quase que um paradoxo, né? Duas coisas, duas forças que são que tem que estar amarradas, senão elas não são tradições. E essas forças são forças, eu acredito que essas tradições, elas têm um papel na cultura muito semelhante ao instinto animal, né? Instintos que nos servem de maneira muito importante para a sobrevivência, mas que na cultura, na capacitação do ser humano, nós colocamos num lugar diferenciado, mas que tem uma luta constante, que é a luta por valores, por construção, digamos assim, de moral, de narrativas que sejam importantes para a nossa organização, para a nossa sobrevivência como espécie, mas a necessidade fundamental que essas construções tenham uma plasticidade, tenham uma flexibilidade que permita a elas constantemente se readaptarem, fazerem releituras. E para mim, a alma, o sentido da alma, que é obviamente um lugar um pouco diferente do sentido mais clássico, até esotérico, de uma dimensão imaterial, né, que antecede ou que continua a gente imortal, como aquela senhora queria ler naquela noite. Para mim a alma é muito, e vem do texto de Gênesis. Por isso que eu acho que é tão interessante, porque a tradição bíblica, que é uma tradição tão importante no Ocidente, ela não tem outro assunto a falar quando ela tenta contar sobre a história, né? E muito mais interessada em chegar na história da humanidade, na história do ser humano. O grande tema bíblico na abertura do Gênesis é uma introdução evolutiva de como o mundo foi criado, para chegar ao ser humano e para falar desse que é o tema, basicamente, de uma transgressão. Uma transgressão que é evolutiva, não é essas de Brasília, isso é roubo, ilícitos, tem outro nome, né? Pouca vergonha, o que for. Mas é sim uma dimensão que foi permitida ao ser humano entre as espécies, crítica. A alma é a crítica. Quem tem crítica tem tudo.
Quem não tem crítica, não tem nada. E a alma tem essa construção, a gente não tem tempo aqui para falar, mas leituras muito bonitas, tá? Porque muitas vezes as tradições, elas têm esse lugar tão difícil de produzir valores, produzir leituras do mundo e deixar aberta a possibilidade dessas leituras serem contestadas, transformadas, né? Fundamentalmente transformadas, e a história de todas as novas tradições, ou dos grandes heróis, se você olhar, são personagens que rompem, que apresentam um outro olhar, né? São profetas de alguma maneira, que têm uma visão muito além do seu tempo, e quando se tem uma visão além do seu tempo, ela já é transgressora, porque o seu tempo tem uma narrativa, um compasso, uma forma de ver as coisas. Se você enxerga algo fora do seu tempo, você já está, obviamente, num lugar fora dessa moral ou dessas narrativas que são construídas. Então, o livro Alma e Moral, ele basicamente vinha desse lugar, mesmo como rabino, em que para mim é tão importante, tão fundamental, sim, os valores, né? A gente não pode estar chutando o pau da barraca para tudo nas nossas vidas. Tudo é construído com muito foco, muito trabalho, o livro, a peça, os nossos pensamentos, para a gente chegar nesse lugar de desconstrução, é necessário uma construção, né? E é essa luta constante de construções que são desconstruídas, que é um esforço tão bonito, né? E que tem como aliado maior uma crítica que nos olha de fora, né? Alguns pensadores colocaram isso de uma maneira tão bonita. Walter Benjamin, ele dizia que todas as revoluções frustradas, né? O que são as revoluções frustradas? São os olhares das pessoas, a compreensão das pessoas de coisas que não conseguem ser colocadas em prática na vida. E todas essas revoluções do passado, elas continuam, elas estão presentes. A história não é algo que terminou, porque a história contempla, né? Não há um passado que terminou, porque esse passado contemplava críticas, e essa crítica, essa alma da história, permanece fomentando as gerações seguintes, até que elas aconteçam, e que elas possam se realizar dentro aí das condições que a vida possa permitir. Então, essa imoralidade é uma consciência e uma apreciação que a gente tem que ter desse lugar crítico, né, que vale para a dimensão coletiva e vale principalmente para a dimensão pessoal, em que há algo de nós, tá? Às vezes a gente acha e põe isso em nome de Deus, mas há algo de nós que está o tempo todo olhando, tá? Há algo de nós que está o tempo todo registrando e criticando os lugares onde a gente não soube ser potencialmente do tamanho que a gente é. E esse lugar crítico, que muitas vezes pode ser ácido ou incomodar a gente, ele é o nosso grande amigo, ele é o nosso grande parceiro de vida. Comentava há pouco no canal que há na tradição da leitura bíblica a ideia de que o ser humano ganha um parceiro ou uma parceira, não na fêmea, não no macho, mas quando descobre em si essa dimensão crítica, capaz de reconstruir, de evoluir, de transformar, de modificar o próprio ser humano. Vive só quem não tem essa dimensão crítica. Uma solidão de não poder auditar a si mesmo, de viver nesse lugar tão incrível que é o lugar que, quando a gente acha que as coisas ficaram pequenas ou ficaram contidas, acha caminhos, aberturas, passagens pelo mar e abre novos capítulos impensáveis a todos nós. Talvez uma belíssima descrição do que é nascer nesse mundo, né? Ser parido nesse mundo e encontrar aqui
tanto espaço para a gente poder exercer a nossa própria existência. Queria, de novo, agradecer muito a todos que vieram aqui, que estão aqui conosco, que são esses parceiros que viram a Alma Moral, que leram a Alma Moral, agradecer muito por estar vivendo esse momento.